Glória a Deus. Glória a Deus. Cuidado com as raposinhas. O que é isso, pastor? É o que nós vamos aprender diante de uma leitura de Cântico dos Cânticos, do capítulo 2, versículo 15, que diz: peguem as raposas, apanhem as raposinhas, antes que elas estraguem a nossa plantação de uvas que está em flor. Irmão, é muito interessante. Eu estava ontem meditando e aprendi algumas coisas sobre essa preocupação com as raposas, com as raposinhas, e nós podemos trazer para o nosso dia a dia, podemos trazer para a nossa vida espiritual, e por isso que Deus permitiu eu colocar esse tema, cuidado com as raposinhas. Uma vinha era o resultado de um trabalho longo e árduo. Cabia aos trabalhadores proteger sua plantação dia e noite, principalmente quando chegava o período dos frutos. As raposinhas, que facilmente entravam por pequenas brechas nas cercas, veja bem, a maior preocupação aqui não era com as raposas grandes, era com as raposinhas pequenas. Por quê? Porque elas entravam em qualquer brecha, irmão. Você podia tapar uma brecha que uma raposa não entrava. Mas aonde a raposa grande não entrava, a raposinha entrava. E por ela ser pequena, mas habilidosa, ágil, ela tinha facilidade de escapar de tudo. Entrar, sair, estragar uma vinha. É assim também que surgem situações graves na nossa vida. Aparentemente são insignificantes, coisas pequenas, mas se forem ignoradas, trarão sérias consequências. Irmão, tem gente que evita um camelo e se engasga com mosquito. Só que veja bem, eu acredito que é assim essa frase que Jesus falou. Muitas das vezes, irmão, a gente está preocupado só com coisas grandes, ô Denis. Ó, todo o processo de uma queda, ela nunca começa de imediato. Ela começa aos poucos. Uma barragem, irmão, ela rompe de uma hora para outra? Não. Ela vai começando a fazer furo. Ela vai começando a fazer rachadura. Só que ali não se preocupa em tampar as brechas, os buracos que vai surgindo. E de repente a barragem desaba. Porque não teve uma vigilância, uma preocupação, um cuidado. Muitas das vezes nas nossas vidas, irmãos, é assim. Segundo aqui a leitura e segundo a história, irmão, no Velho Testamento, da preocupação de uma plantação de uva, de um vinhedo, tampava as brechas para as raposas. Só que muitas das vezes que ia lá e destruía eram as raposinhas.
Porque eu estava preocupado em tampar brechas grandes e as pequenas. Só que veja bem, irmão, por que as raposinhas são tão perigosas? Por que a Bíblia manda ter preocupação com as raposinhas? Aparentemente elas são o quê? Inofensivas. Aparentemente elas, ou seja, não traz dano nenhum. Eu não sei se vocês sabem, mas a raposa é da linhagem de cachorro, né? Ela destrói o saco. Ela destrói, ela é da linhagem de cachorro. Só que é assim, é um cachorro do mato. É um cachorro selvagem. Só que tem por nome não cachorro, mas raposa. Você vê, nasce um bocado de cachorrinho. É encantador, né? Os cachorrinhos brincando, correndo pra lá e pra cá, aquela coisa toda. Mas, irmão, coloca esses cachorrinhos tudo dentro de uma sala, tudo dentro de um quarto. Deixa ele lá uns dias para você ver o que eles vão fazer. Destrói colchão, destrói sofá, destrói sapato, destrói chinelo, destrói capa de celular, controle, tudo que vem e tem o poder ao seu alcance. Tem a carteira, come até dinheiro. Rasga tudo, seu Francisco, irmão Francisco. Então, por que as raposinhas são tão perigosas? Primeiro, elas são sutis. Irmão, as raposinhas, irmão, elas ou as raposas são consideradas como sutis. Aí dá uma referência ao inimigo de nossas almas, Satanás. Com sutileza enganou Eva no paraíso. O apóstolo Paulo vai dizer, se eu não me engano, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que Satanás se transforma em anjo de luz, se possível, para enganar os escolhidos de Deus. Irmão, entre Judas Iscariote e Pedro, qual era o mais perigoso? Judas. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Judas é aquele que abraçava. Judas era aquele que sorria. Judas era aquele que era amigo. Pedro já era aquele brutão, ignorante. A espada direto na bainha, na cintura. Qualquer coisa era matar. Então, aparentemente, qual é o melhor de você ter amizade? Pedro ou Judas Iscariote? Judas, né? Judas Iscariote. Cuidava do dinheiro ainda. É. Só que veja bem, irmão. Entre Judas Iscariote e Pedro, Judas Iscariote era o mais perigoso. Cuidado com aquelas pessoas que te Bajula. Bajula, obrigado aí. Bajula demais, irmão. Tá? Cuidado, irmão. São as pessoas mais falsas. São as pessoas que você não pode confiar. São aquelas pessoas que fulaninho pra cá, fulaninho pra lá, fulaninho pra cá, fulaninho pra lá, fulaninho pra cá, fulaninho pra lá. Mas que no final disso tudo quer só se aproveitar de você. Judas Iscariote, irmão. Aparentemente era a pessoa do grupo melhor. E Judas Iscariote traiu Jesus por causa de dinheiro. E outra, viu só, Dilson, ele tinha um chamado. E outra, viu só, Dilson, quem chamou ele não foi qualquer um, foi Jesus, o próprio Deus.
E outra, seu Adilson, ele aprendia e ele estava diante de uma faculdade que não era qualquer um que dava aula, era o próprio Deus na pessoa de Cristo. Ele não ouviu qualquer mensagem, ele ouviu a própria mensagem do autor da vida. Direto, isso é forte, hein? Ele não viveu com qualquer pessoa, ele viveu com o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que nela há. E no final de tudo, ele trai o seu mestre. Por causa de dinheiro. Tem gente que procura um ambiente religioso, uma crença, mas que as práticas do mundo, as ganâncias, as cobiças, vem junto com ele ou com ela. Eu enganava lá no mundo, agora eu engano na igreja. Eu mentia lá no mundo, agora eu minto na igreja. Eu adulterava lá no mundo, agora eu adultero dentro da igreja. Eu furtava lá no mundo, agora eu furto dentro da igreja. Ou seja, eu mudei só de quê? Só de lugar. Só de lugar, de ambiente. Mas a minha prática é a mesma. Só que muitas das vezes nós estamos se enganando. Agora eu estou na igreja. Agora eu estou no monte. Agora eu me batizei nas águas. Agora eu fiz isso, fiz aquilo outro. E as práticas? Para nós estamos preocupados, irmão, em tampar coisas grandes. E são essas pequenas, irmão, que está estragando o nosso casamento, a nossa família, a nossa reputação, o nosso caráter. Nós não estamos preocupados em tampar as pequenas brechas. Tem pessoas que acham que bater ponto, irmão, é a mesma coisa de trabalho. E não é. Aí nós estamos com sutileza enganando as pessoas. Nós estamos com sutileza agora, irmão, nos transformando de ovelha, sendo lobo. Tem muitos assim. Irmão, a Bíblia não deixa ninguém ser enganado. Muitos falsos profetas já têm se levantado. Certo, irmão? Ninguém consegue fazer a obra sem dinheiro. O próprio Jesus precisava do dinheiro. O próprio Jesus tinha, irmão, as mulheres gregas que tinham fazenda que ajudavam o ministério de Jesus. Mas quando não tem o dinheiro, entra o milagre. Se lembra quando Jesus queria alimentar uma multidão? Ele fez uma cruzada de 3 dias, encerrou a cruzada e perguntou a um dos discípulos: o que tem aí para dar para este povo? Senhor, nós não temos nada. O que nós temos não dá para comprar. E mesmo assim, se fosse para ir comprar, o horário não dá. Mas tem uma criança aqui que tem aqui uns 2 pãozinhos e uns 3 peixinhos. Traz aqui. Pai, graças te dou. Vai lá, entrega o povo. Tem aquela passagem da moeda também do peixe, né? Tem da moeda do peixe também, que tinha que pagar o imposto, ele não tinha o dinheiro. Então, quando não tem o dinheiro, entra o milagre. Não precisa ninguém enganar. Não precisa ninguém furtar. Não precisa com sutileza, irmão, enganar o líder enganar o membro. Não precisa, precisamos só que na hora que não tem, crer.
Mas se nós não tiver cuidado, irmão, nós vamos estar como as raposas, com sutileza, enganando o próximo. Isso não é de Deus. Além delas ser sutis, elas atacam o potencial. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui em Cantares, capítulo 2, versículo 15. Apanhai-nos as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. O que quer dizer isso, pastor? Está em flor. Quando está em flor, é o sinal que vai dar fruto. Só que olha só, as raposas olhavam e olhava, é a época de nós atacar. Para cortar o fruto, para não chegar a dar o fruto. Então, as raposas iam no potencial. Muitas das vezes o nosso inimigo está desse jeito, irmão. Querendo atacar o nosso potencial. Onde vai crescer, né? Para que nós não venhamos dar fruto. Olha o que Jesus diz em João capítulo 15. Que ele é a videira. Nós somos os ramos. Se nós não tiver nele, nós não dá fruto. Então, o que o inimigo quer, irmão? Cortar esse potencial. Jesus vai dizer no versículo 5 de João capítulo 15, no Evangelho, sem mim nada podeis fazer. E o que o inimigo quer, irmão? É justamente destruir esse potencial. Para que nós não venhamos estar em Cristo. Porque se nós estivermos em Cristo, e nós não vamos conseguir dar fruto. Tem uma certa passagem que Jesus vai dizer assim: não foi vós que me escolheste, mas foi eu que vos escolhi para ir e dar fruto. Nós somos escolhidos por Deus, irmão. Só que o inimigo, ele está aqui, irmão, como essas raposas, querendo atacar o potencial. Porque se ele conseguir, irmão, matar o potencial, não tem como dar fruto. E é por isso que tem muita gente hoje, irmão, com o tempo de crença, que se congrega na igreja fulano de tal, tem carteirinha, é batizado nas águas, mas o inimigo já tem atacado o potencial dele faz tempo. E não consegue dar fruto. Imagina aí, tá aqui, ó, cuidado com as raposinhas. Vigiar e orar para não cair em tentação. Além delas serem sutis e atacam o potencial, elas parecem inofensivas. Inofensivas. Tem certos tipos de amizade que não condiz para aquilo que você busca ou para aquilo que você quer viver. Ah, mas fulano é tão bom. Ah, mas, não, fulano não é crente, mas tem um coração cheio de amor. Cuidado, irmão. Você está olhando só a aparência. Aí aquele ambiente não é propício. Olha lá a panela lá para mim. Se não estiver saindo água, pode deixar ainda no fogo. Ah, esse ambiente, irmão, não tem nada a ver. Ah, irmão, aquele... Não, tem nada a ver. Tem coisas que aparentemente aos nossos olhos parecem o quê? Inofensivo.
Mas olha o que a Bíblia diz no Salmo 1. Não sentar na hora do escarnecedor, não seguir conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores. Antes, o nosso prazer esteja onde? Na lei do Senhor. E na sua lei meditar de noite. As más companhias corrompem os bons costumes. Irmão, sabe aonde foi que eu aprendi a fumar cigarro? Não foi no colégio. Não foi na rua. Foi dentro de casa. E sabe quem foi que me deu o primeiro cigarro para me fumar? Foi a esposa do meu tio. Então tem coisas, irmãos, que acontecem na nossa vida que a gente pensa que é o quê? Inofensivo. E tem pessoas que estão do nosso lado, e muitas das vezes é até da família, inofensivo. No paraíso, amiga de Eva. A serpente era amiga da Eva. Elas conversavam, elas trocavam ideia. O marido passava o dia no campo trabalhando, que era Adão. Tanto que quando Deus aparecia para eles, quando vinha para eles, era o quê? Na virada do dia. 6 horas da tarde, que é a hora que já estava em casa. Que dava os dois juntos. Só que nesse intervalo do marido estar no trabalho, se a mulher não vigiar, o inimigo com sutileza entra. Pegou aí a visão? Para me não esticar a conversa? Pegou a visão? Isso é vice-versa. Marido, mulher, filho. Os pais não dão atenção aos filhos em casa, no colégio tem que ter atenção. Lá fora tem que ter atenção. O marido não dá atenção à mulher. Eu me lembro muito bem, eu trabalhava de porteiro e eu fui evangelizar a síndica do prédio onde eu trabalhava. Ela pediu para me fazer um serviço lá e eu aproveitei e evangelizei ela. Conversa vai, conversa vem, ela disse uma coisa para mim, que me chamava de Francisco. Francisco, muitas das vezes o marido, você é casado, sou, graças a Deus, né? Porque só tinha o Daniel e o Jonas. Tenho 2 filhos. O marido pensa que a gente está em casa, a gente é uma preguiçosa, uma vagabunda, mas não faz nada. Por ele sair para trabalhar, acha que é só ele. Mas a responsabilidade de uma casa é muito grande. Muitas das vezes, quando é de noite, a gente está esgotada. Me lembro muito bem essas coisas que ela disse para mim. O que ela quis dizer com isso? Que o marido não valorizava ela. Na hora de pagar as contas, ai que não sei o quê, ai que você fez conta, ai que você fez aquilo outro, só eu que trabalho. E muitas das vezes é assim, irmão. Quando nós não reconhecemos um ao outro, quando nós não respeitamos um ao outro, a gente se acha melhor do que o outro. E muitas das vezes o inimigo está tendo participação nisso. Estamos dando brecha. Estamos dando brecha. Parece coisas que é inofensivo, mas quando a gente vai abrir os olhos já é tarde. Vocês estão entendendo? Sim. Ó, isso aqui eu vou explicar para vocês aqui, ó. Vou explicar aqui para vocês. Ó. Teu marido e a mulher. Teu casal dentro de casa. O marido vai pegar esse copo lá em cima da estante para beber uma água, um café. Não, epa, deixa aí. Isso aí não pode mexer. Por quê? E aí foi o marido que deu dinheiro para comprar, tá? Não pode mexer. Por quê? Não, isso aqui é para visita especial. Quando chega a visita, aí você vê na mesa lá
colher diferente, prato diferente, copo diferente, tudo diferente. A visita específica. Irmão, eu não sou de acordo com isso. Mas eu acho uma falta de desrespeito. O marido dentro de casa ele não é especial, como também a mulher dentro de casa não é especial. Nós valorizamos mais os de fora do que os de casa. Na hora de pagar a conta, quem é que paga? O marido. Não, tem que pagar as visitas especiais. Nunca concordei com isso. Só que você está vendo com coisas sutis. Estraga um casamento, estraga uma família, estraga um ambiente. Nós temos que vigiar nas mínimas coisas que pode aumentar e se tornar um estrago muito grande. Aí vamos para lá, vamos esticar muito nisso, não, que pode dar problema. As raposinhas representam pequenas situações como fofoca, mentira, invejas, falta de diálogo, uso excessivo de tecnologia ou descontentamento, que minam a felicidade e a fertilidade do amor e da vida cristã. Irmãos, as raposinhas ela pode representar tudo isso que foi falado e muito mais. E muitas das vezes, irmão, quando vai se deparar, o laço do passarinheiro já pegou a pessoa. A pessoa já se tornou escravo do pecado. Você sabia, irmão, que tem gente que é viciado em mentir? Você sabia, irmão, que tem gente que é viciado em fofoca? Você sabia, irmão, que tem pessoas que têm diálogo com todo mundo? Hoje em dia, tu tira o celular do ouvido, mas não consegue ter diálogo dentro de casa. O tempo todo com o celular. Né? Todo tempo com o celular. Às vezes a mulher tá lá, né, louco pra conversar com o cara. Né? O cara pega o celular e... Vice-versa, homem, mulher, não adianta, mano. filho. Celular na mesa. Almoço, celular na mesa, mexendo. Tá do lado, pergunta pra mulher pelo WhatsApp, o que vai ter de sobremesa? Paga o fogo lá pra mim. Paguei pra voltar, sei lá. Ah, pagou, obrigado. Então veja bem. Vamos ver aqui, irmão, sobre uma palavra chamada ação preventiva. Ação preventiva. A recomendação é identificar e matar as raposinhas, ou seja, corrigir hábitos e comportamento. Ação preventiva. Eu ter ação diante daquilo que eu venho observar que pode ser uma brecha. E se eu não tampar essa brecha, pode me trazer danos piores lá na frente. Por isso que Jesus trabalha os discípulos em cima do monte, que ele leva para orar e eles dormem. Desperta ele e eles voltam a dormir. E Jesus diz no final, vigiai. Será que se nós estamos vigiando? Ou nós estamos aqui, irmão, como fofoqueiro, invejosos, reparador de vida dos outros, e não estamos vigiando a nossa vida? Não estamos vigiando, irmão, o nosso comportamento, os nossos hábitos.
Então nós temos que ter uma ação preventiva para corrigir nossos hábitos e nossos comportamentos. Que para nós podemos ver como uma coisa insignificante. Mas que, na verdade, irmão, são brechas que podem trazer consequências sérias para a nossa vida. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e eu perder minha alma? O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder minha alma? Irmão, aqui nós deparamos muito com isso. Rapaz, hoje eu falei com fulano de Jesus. Irmão, hoje eu até orei para o ciclano. Irmão, hoje eu ganhei uma alma para Jesus. Irmão, mas essa pessoa não vigia. Quando é fé, essa pessoa está caída. Essa pessoa não vigia a sua vida. Mas para ela está empolgada, eu estou fazendo isso, estou falando disso, estou falando daquilo outro. E a sua alma, e a sua mente, o seu coração. E você como pai, você tá fazendo a sua parte. E você como mãe, você está fazendo a sua parte. E você como filho está fazendo a sua parte. Você como patrão está fazendo a sua parte. Você como pastor, obreiro, membro, congregado, está fazendo a sua parte. Eu me lembro muito bem que o meu filho, quando completou 18 anos, lá no Ceará, ele chegou para nós, para minha mãe dele, e disse que agora ele era de maior e ia viver a vida dele. Só que quando ele disse, vou viver a minha vida, ele foi traficar. Ele foi traficar. Claro, é evidente que ele já vinha fazendo coisas erradas, nós se preocupava muito. Nós procuramos trabalhar muito. A esposa pegou, fez uma pergunta. Onde foi que nós erramos? Eu disse, nós não erramos em nada. Nós somos pais presentes na vida dos nossos filhos. Nós somos exemplo para eles. Então nós ensinamos e ensina e somos exemplo. É como diz a Bíblia, ensina o teu filho o caminho que ele deve seguir para quando tiver velho não vir se desviar. Só que chegou a hora dele tomar uma atitude na vida dele, só que a escolha dele foi uma escolha o quê? Errada. Mas nós ensinamos o que é certo. Então eu não levei essa culpa, nem minha esposa levou essa culpa. Só que o que nós ensinamos valeu. Porque depois ele se arrependeu, voltou para Jesus, e ele é um grande, hoje homem de Deus, um pastor, formado, em faculdade, trabalhador, compromissado. Então, nada do que a gente aplicou nele foi em vão. Por mais que, quando ele completou 18 anos, ele quis escolher conhecer o mundo. O filho pródigo também não tomou essa atitude? Caiu em si e voltou? Então, vocês pais aqui, dê um exemplo, faça parte de vocês. Ou seja, tudo que a gente planta, a gente colhe, seja o que é bom, seja o que é mal. Mas colhe. O que nós precisamos, irmão, é ter uma ação preventiva. Corrige os maus hábitos, corrige o comportamento. Aí agora eu estou na igreja, mas com o comportamento do mundo. Ai, agora eu estou na igreja, mas os maus hábitos não ficou lá para trás, trouxe junto. Aí agora eu preciso ser corrigido, eu preciso ser contrariado,
eu preciso ser trabalhado e eu não quero. Aí é o motivo de eu voltar de onde eu vim. Porque eu não quero correção. Eu vim, é como Deus tira o povo do Egito, mas antes de levar para a terra prometida, precisa passar por uma correção, que é o deserto. Precisa ser contrariado. Ai, estamos com fome, mas não é hora de comer. Ai, estamos com sede, mas eu sei a hora de liberar água para vocês. Ai, nós estamos cansados, é hora de andar, de marchar. Ai, isso, aquilo, outro. Não, peraí, ainda quem manda aqui é eu, né? Vocês. Quando vocês viviam lá no mundo, o inimigo não mandava em vocês? Não era Faraó que mandava em vocês lá? E por que que aqui comigo tem que ser do jeito de vocês? Não, eu prometi o melhor para vocês. Mas para chegar até lá, precisa eu corrigir alguns maus hábitos e comportamentos que vocês têm. Eu não vou deixar vocês entrar na terra que eu prometi com a mente de um egípcio. De qualquer jeito. Nós que estamos aqui quer voltar para casa de qualquer jeito, irmão? Então tem um período para passar aqui. É um período de correção, de mudança de hábito, de comportamento. Então o que nós mais somos aqui é o quê? Corrigido. Amém? O que as raposinhas simbolizam na Bíblia? O que as raposinhas simbolizam na Bíblia? Simboliza demônios. Que por ordem de Satanás querem destruir a igreja que é a vinha do Senhor. Olha, não foi falado lá em João capítulo 15? Deixa eu ler aqui para vocês entenderem melhor quando eu falo aqui e quando está falando aqui essa questão aqui da vinha. João capítulo 15, está aqui, ó. Jesus, a videira. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e dê mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continue unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quantas pessoas, ou até aqui nós mesmos, quando procuram um ambiente desse para buscar um tratamento, uma cura, uma libertação, um encontro com Deus, você vê como muda muitas coisas. Procura se unir com Cristo, aí quando sai, se perde, porque se afasta de Cristo e busca o mundo, e o mundo jaz do maligno. Lá na primeira epístola de João, capítulo 2, vai dizer: não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque é uma escolha nossa, muitas das vezes, trocar Deus pelo mundo. Mas vamos lá. Por que Jesus chamou Herodes Antipas de raposa? Vocês sabiam que Jesus chamou Herodes de raposa? Chamou. Herodes de raposa. Não me lembro muito bem o capítulo, o versículo, mas está lá em Lucas. Quando Jesus chama... Se eu não me engano, é quando
vai alguns fariseus e procura Jesus e perguntam se Jesus é o Messias, o enviado. Aí Jesus manda um recado para eles dizendo assim, ó, diga aquela raposa, ou seja, diga a Herodes. Aí Jesus fala algumas coisas lá. Jesus chama Herodes Antipas de raposa. Agora, por que ele chama ele de raposa? Porque as raposas são associadas à astúcia e à esperteza. Ou seja, pessoa astuta. Que, na verdade, irmão, a ida daqueles homens até Jesus para tirar uma resposta diante de uma pergunta que eles fizeram era para que Herodes viesse ter justamente a certeza de quem era Jesus, para poder agir. Irmão, muitas das vezes o inimigo ele vem com sutileza, esperteza, para poder te atrair. Mas que no final você vai ver qual é a jogada realmente dele. Nem todos que te abraçam têm um coração sincero e verdadeiro. Nem todos que te elogia é um elogio de Deus, de um verdadeiro coração. Nós temos que ter cuidado. Que nós venhamos, irmão, nesta manhã, diante desse ensinamento, vigiar. Vigia a tua vida, irmão. Vigia quem está perto de você. Vigia quem entra na tua casa. Vigia quem te convida para alguma coisa. Às vezes, são pessoas que você acha que é inofensiva, mas são elas que o inimigo está usando. O que eu posso aprender com as raposinhas? E aqui eu dou meu parecer para terminar. O que eu posso aprender com as raposinhas? Elas nos ensinam a navegar pelos desafios com flexibilidade e estratégia. Se nós observar aqui a vida das raposinhas, elas são flexíveis e são cheias de estratégia. Se lembra quando Jesus faz uma comparação da serpente para o discípulo e de uma pomba? Seja astuta como uma serpente, ou prudente como uma serpente, e mansa como uma pomba. O que nós podemos aprender com essas raposinhas? Ser flexível e ter estratégia. Para que nós não venhamos cair na cilada do inimigo. Amém? Recebe essa palavra em nome de Jesus? Deus abençoe a todos. Obrigado por participar. Obrigado por ouvir. Né? Não é obrigado você aceitar o ensinamento. O apóstolo Paulo diz que devemos andar com 2 sacos. Aquilo que nós não aceitamos, coloca no saco furado, que a gente chega em casa sem as coisas que a gente não quis receber. Né? Mas ouvimos um pouco da palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Até amanhã neste mesmo canal. A glória de Deus. Não sorri.